Quando fez 12 anos, os pais já haviam se acostumado com ele. De fato, tão poderosa é a força do hábito que eles não achavam mais o filho diferente das outras crianças, exceto quando uma curiosa anomalia aparecia para lembrá-los. Um dia, porém, poucas semanas depois de seu 12º aniversário, ao se olhar no espelho, Benjamin fez, ou acreditou ter feito, uma incrível descoberta. Estariam seus olhos o traindo, ou, naqueles 12 anos de vida, seu cabelo passara de branco a grisalho por sob a tintura que camuflava a cor original? A trama das rugas em seu rosto estaria menos pronunciada? Sua pele estaria mais firme e viçosa, inclusive com uma corzinha rosada de inverno? Ele não sabia dizer, só sabia que deixara de caminhar curvado e que seu condicionamento físico havia melhorado em comparação à primeira fase de vida. Gente, tudo bem? Eu sou o Léo do Porão Literário e a resenha em vídeo de hoje será do livro O Curioso Caso de Benjamin Button, do F. Scott Fitzgerald. Esse livro aqui, acho que as pessoas conhecem mais a adaptação dele, né, para o cinema do que o livro em si. A adaptação foi bem famosa, concorreu a Oscar e tudo na época. Se eu não me engano, foi lançado em 2008, tá? Só que o livro em si, ele é muito mais antigo. Ele foi escrito em 1922, né, pelo Fitzgerald, que também é autor aí de grandes obras, né, que também já ganharam adaptações diversas, como o Grande Gatsby, por exemplo. Mas esse livrinho aqui, na verdade, ele é um conto, tanto é que eu li ele mega rápido, li ele tudo de uma vez, porque ele pode aparentar ser grossinho até, só que o livro, né, que está na edição da Antofágica, ele traz diversas ilustrações, né, no decorrer da história, que é característico aí dos livros da Antofágica, né, eles trabalham muito bem a questão das ilustrações misturadas ao texto, integradas ao texto, né? E também traz um prefácio e alguns pós-fácios aí que exploram um pouquinho mais sobre a contextualização da obra e também a própria adaptação, né? Tem um pós-fácio aqui que foi escrito, deixa eu dar uma olhadinha, pelo Sérgio Riso, se eu não me engano, que fala a respeito do processo de adaptação e como demorou, né, para sair uma adaptação desse livro. Demorou quase 90 anos aí para sair uma adaptação, por conta do enredo dele, que era muito complexo para trazer para o visual, né? Como que iriam colocar ali com os efeitos, né, e com toda a tecnologia que existia na década de 20 nos Estados Unidos e no mundo, né, no geral, como queriam fazer um bebê com um aspecto tão envelhecido, né, porque o Benjamin Button aqui, ele já nasce com uma fisionomia e até mesmo uma atitude de um senhor de 70 anos, né? Então, como eles iam transportar isso para o cinema de uma forma que fosse verossímil, né? Então, foi um grande problema durante muito tempo, tanto é que o Gatsby teve diversas adaptações para o cinema e o Benjamin Button, né, que é uma história mais prática, digamos assim, por conta de seu tamanho e tudo, de ser colocada em uma adaptação, demorou aí 90 anos. Né? Mas falando um pouquinho sobre o livro em si, até porque o filme eu nunca vi, eu já ouvi muito falar dele, sei sobre o que se trata a história, mas eu nunca assisti o filme, então a minha experiência além desse livrinho aqui, ela foi bem original, né? Eu conhecia sobre a história, mas sobre o que o pessoal falava da história. A história em si eu não sabia muito, né? Então nós temos o Benjamin Button, que ele já nasce com esse aspecto de um senhor de idade, né? Então nós acompanhamos aqui o próprio pai do Benjamin, né? Quando ele chega no hospital para ver a criança e tudo, todos os médicos ao redor já falam: olha, leva essa criança embora, vocês vão acabar com a reputação desse hospital, né? Porque eles acreditam ser uma criatura, né? Uma coisa demoníaca, assim, essa criança. Porque ele já nasce falando, né, o Button, e já nasce falando como um senhor, assim, ele é meio ranzinza e tudo. Então é muito engraçado, é muito espantoso você começar a ler esse conto com esse bebê recém-nascido se comportando como um senhor de 70 anos, né? E a vida do Benjamin, né, ela ocorre meio que ao contrário. Então, conforme ele vai crescendo, né, ele vai rejuvenescendo. Esse trecho que eu li no começo do vídeo retrata, então, a primeira mudança radical que ele sente, né, quando ele faz 12 anos, que ele vê que os cabelos brancos dele, né, já estão grisalhos, já não estão mais tão brancos, ele já está começando a ficar mais ereto, assim, a coluna dele, né, ele não está mais precisando de bengala o tempo todo para andar, não está mais tão fragilizado, e isso vai acontecendo gradualmente, né, conforme ele vai rejuvenescendo, né? Ele vai ganhando idade, mas ele vai rejuvenescendo. E
É uma história doida de se ler, né, primeiramente, mas é uma história que faz assim refletir sobre uma série de coisas, né, principalmente em questão de como nós vemos, né, o próprio envelhecimento, né, como isso é um tabu muitas vezes e como com certeza era um tabu muito mais forte na década de 1920. Então o que eu gostei mais nesse livro aqui foi como a leitura dele é fácil, né, até porque é um conto, é muitas vezes divertida por conta da situação atípica do qual se passa, né, tudo isso. Então conforme o Benjamin ele vai ganhando idade, né, ele vai ficando mais infantil, né, que ele vai voltando ali para os primeiros anos, né, de desenvolvimento de uma criança comum. E esse aspecto de fantástico, ele ocupa grande parte aqui da história, né, que foi uma coisa bem diferente do que eu tive quando eu li um outro livro do mesmo autor, né, que é o Gatsby, que tem toda aquela questão realista, aqui é uma questão mais fantástica mesmo, que é incrível. E a edição tá muito bonita, inclusive aqui, né, tem falando que vem algumas videoaulas grátis, das quais eu ainda não assisti, mas pretendo. Deixa eu ver aqui, Isadora Cinei, doutora em literatura da USP, e traz aí uma série de artes, né, que são muito bonitas da Julia Jabbour. Eu mostrei algumas, é legal mostrar o livro assim, porque, deixa eu tirar isso aqui, porque mostra aqui, né, as duas etapas principais da vida do Benjamin. Gostei muito desse trabalho de capa e das ilustrações mesmo, né? Estão muito bonitas, assim, que elas ocupam grande parte do texto. E estão belíssimas, assim. É um trabalho muito bem feito, uma edição... Esse aqui é o tamanho P, né? Dos livros da Antofágica. E, nossa, eu gostei muito dessa história. E, principalmente para quem quer começar a ler Fitzgerald, mas não sabe por onde, eu acredito que essa seja uma boa pegada, porque eu li realmente de uma vez só o livro. Ele não é rebuscado, não tem uma escrita difícil, pelo contrário, tá? E ele te incita a ir lendo e refletindo sobre as coisas, né? Eu fiz diversas marcações, inclusive eu estou bem feliz porque eu consegui marcadores da mesma cor da capa, que é uma coisa que eu estou fazendo muito agora. E, cara, assim, muitas reflexões interessantes dá para se fazer lendo esse livro aqui, né, que atrás tem escrito: nenhum caso similar jamais foi registrado. Então nós temos esse narrador como se fosse uma fábula, né, como se estivesse contando uma fábula a respeito desse caso curioso que aconteceu. Lembrando que a editora Antofágica está trazendo alguns livros do Fitzgerald. Eu tenho 3 deles, que eu acredito que foram os 3 que eles lançaram até então. O primeiro é Eu Morreria por Ti e Outras Histórias, que traz 3 contos inéditos do autor. Tá? Também está numa edição bem trabalhada, com ilustrações aqui rosadas. Esse livrinho aqui, que ele é PP, se eu não me engano, acho que ele é o menor livro da Antofágica. E tem também o Grande Gatsby, né? Na capa original. Essa aqui é a capa original que foi publicada. E essa edição é linda. Nossa, acho que é uma das edições mais bonitas da Antofágica que eu tenho, que também traz essa coisa de burguesia, alta sociedade, né, de 1920, americana, tal. Então tem toda essa questão. Essas ilustrações evocam muito bem isso. E toda a melancolia, né, do livro, todo o distanciamento que os personagens têm, etc. Tá? Então, os 3 livrinhos do Fitzgerald até então. E recomendo a leitura, principalmente para quem quer começar a ler obras do autor, a obra do autor, né? Eu recomendo começar por esse daqui, que tá uma história incrível. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.